informação do brasileiro. Eu estou aqui ao lado das antenas e transmissores em São Paulo para falar em nome da Rede Record. Para transmitir e para comemorar boas notícias. A audiência da TV brasileira está em plena transformação. E quem ganha é você, telespectador. Acompanhe os números que comprovam o crescimento da Record. Pessoal, 10 segundos. Uma revolução nas manhãs. Olá, bom dia. Isso mesmo. O brasileiro optou pela notícia e pela Record nas primeiras horas do dia. Reforcem os agasalhos. Terremoto de quase 6 graus acima. O Fala Brasil é líder absoluto em audiência. Absoluto e consagrado. Carla Secato, Roberta Pisa e Thalita Oliveira. O telejornal das mulheres na bancada está há um ano em primeiro lugar nos índices do Ibope. 12 meses no topo da disputa, pelo gosto do telespectador. Um ótimo dia para você. Veja os números da Grande São Paulo. Em julho, a média foi de 7,7 pontos, contra 6,6 da emissora que ficou em segundo lugar. À noite, a preferência pelo Jornal da Record também cresce sem parar. 5 anos atrás, em julho de 2005, a média de audiência era de 4 pontos na Grande São Paulo. Agora, em julho de 2010, foram 11,1 pontos. Um avanço de 177%. Na mesma faixa horária, as principais concorrentes perderam audiência. A emissora C caiu de 14,7 pontos para 6,6, ou seja, 55%. A emissora A caiu de 36,6 pontos para 30,6, 16,4% de queda. Nos telejornais da Record, a gente produz uma média de 8 horas diárias de informação. Isso sem contar os plantões e as coberturas especiais que podem dobrar essa média. É uma corrida incansável pela notícia de qualidade que o telespectador conhece e reconhece. Eu adoro os noticiários, eu só assisto da Record. Eu consigo entender as reportagens, as notícias que são passadas de uma forma clara, de uma forma precisa, é por isso que eu assisto. Eu vejo que a Record, em termos de crescimento, é a maior que tem agora. Fala a nossa língua, a língua povão. Para mostrar onde a Record tem mais motivos para comemorar, eu vim aqui. Eu vim ao REC 9, a fábrica de novelas da Record. É daqui que saem as histórias que encantam, emocionam e apaixonam os brasileiros. Será que chegou o dia da minha promoção? Os números confirmam o sucesso extraordinário das novelas da Record. A trama Essas Mulheres, exibida 5 anos atrás, conseguiu uma audiência média aqui no Rio de 6,5 pontos. Agora, em 2010... nos primeiros 50 capítulos, a novela Ribeirão do Tempo já alcança 14 pontos de audiência na Cidade Maravilhosa. Um crescimento maravilhoso de 116%. No mesmo horário de Ribeirão do Tempo, a emissora A passou de 38 pontos para 25,5 na Grande Rio. Uma queda de 33%. As tardes de sábado também já não são as mesmas com o melhor do Brasil. A audiência da Record praticamente dobrou nos últimos 4 anos na Grande São Paulo. Veja o gráfico. O programa tinha 6 pontos de audiência em julho de 2006, ano da estreia. Mês passado, chegou a 11,4 pontos. O crescimento é de 92%. No mesmo período, a principal concorrente caiu de 25,4 pontos para 21,3, uma queda de 16%. Agora vamos falar do Domingo Espetacular. Aqui, os números do Ibope mostram uma verdadeira revolução nas noites de domingo. Boa noite, Janine. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Vamos pegar como exemplo o mês de julho do ano de estreia do programa, 2004. O Domingo Espetacular fechou o mês
6 anos atrás, com uma audiência média de 6,5 pontos na Grande São Paulo. Agora, em julho de 2010, uma incrível disparada para 14 pontos. Um crescimento de 115%. No mesmo período, a concorrência andou para trás. A principal concorrente caiu de 30 pontos de audiência para 21,4. Uma queda de 29%. Em outras capitais do país, o Domingo Espetacular já está em primeiro lugar. Em Fortaleza, liderança em julho com 19,2 pontos de audiência. Contra 18,9 da emissora segunda colocada. Em Goiânia, um empate técnico. Chegamos a 17,9 pontos de audiência e no mesmo horário, a principal concorrente ficou com 18 pontos. Em Belém do Pará, números históricos que podem antecipar o futuro. O Domingo Espetacular é líder de audiência há 3 meses consecutivos. Em julho, a diferença foi de 4 pontos. O programa marcou 20,9 pontos de Ibope. No mesmo horário, a emissora em segundo lugar ficou com 16,8. Uma liderança fantástica. É por tudo isso que agora, em julho, a Record alcançou a melhor média de 2010. Veja os números. Das 7 da manhã à meia-noite, foram 7,6 pontos na Grande São Paulo. Em julho de 2003, 7 anos atrás, eram 3,8. O crescimento é de 101%. No mesmo período e na mesma faixa horária, a concorrente C caiu de 8,8 pontos para 5,6 pontos, 37% de queda. E a emissora A caiu de 22,2 para 16,3 pontos, 26% a menos de audiência. Foram 4.100 minutos na liderança no mês passado, ou seja, 68 horas em primeiro lugar na preferência dos telespectadores. Na última terça-feira, por exemplo, a Record liderou durante 5 horas em um único dia. O desempenho virou notícia. O desempenho da concorrência em julho também foi notícia. No Rio de Janeiro, mais crescimento da Record. Em julho de 2002, a emissora tinha 2,3 pontos de audiência na Grande Rio, das 7 da manhã à meia-noite. No mês passado, chegamos a 8,6 pontos de média, um crescimento de 270%. Agora veja o que aconteceu com os concorrentes. No mesmo horário, a emissora C encolheu de 9,2 para 7,7, queda de 17%. A emissora A foi de 25,7 para 17,9, uma queda de 30% em sua cidade de origem. Todo esse avanço da Record não foi por acaso nem por sorte. É o resultado de muito investimento, de acreditar no Brasil, principalmente nas pessoas. Faz parte do REC 9, por exemplo, uma escola de formação de atores. Trabalhar e o futuro vem melhor se você estiver ocupado no que você está fazendo. Uma casa muito boa de se viver. O investimento em capital humano cresce em todos os setores da emissora. Em 2003, a TV Record tinha em São Paulo 1.500 funcionários. Hoje, só no Rio e em São Paulo, somos mais de 6.200 funcionários e colaboradores diretos. Um aumento de 313%. Crescemos em audiência, em faturamento e em prestígio no mercado publicitário, graças ao reconhecimento das agências e empresários de todo o país. Mas o maior orgulho da Record é a geração de empregos. É a honra de ser o sustento de milhares de famílias brasileiras. É a satisfação de quem trabalha aqui. Trabalhar na Record é 10. Maravilhoso. A empresa dá oportunidade e a gente vai desenvolvendo o que a gente gosta de fazer.
período que eu estou trabalhando aqui, peguei uma época de crescimento muito acentuado da Record. É uma empresa que dá oportunidade. Aqui no nosso setor tem uma boa harmonia entre os companheiros. É uma maravilha. A Record abraça a gente sempre. A gente está crescendo e querendo crescer cada vez mais com a Record. Os números não mentem. A TV brasileira já mudou e vai mudar ainda mais. A Record continua a investir em profissionais, em qualidade e em tecnologia para tornar a sua TV ainda melhor. É a Record, cada vez mais forte, melhor, mais firme, a caminho da liderança. Obrigada, Brasil.